Voltamos com o Alerj Entrevista, que está falando sobre a infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Deputado, a gente encerrou o último bloco falando muito de transporte. E eu acho que não dá para pensar a cidade do Rio de Janeiro sem o metrô. Como é que anda o planejamento do metrô, não só das estações que estão sendo feitas, como as futuras estações, como o pensamento de um metrô em rede aqui no município do Rio? Olha, no governo Faria Lima, Renato, você não era nem nascido, no período de 75 a 79, o Estado contratou o planejamento do metrô de toda a cidade. Chamou-se PIT Metrô, Plano Integrado de Transporte do Metrô, onde foram previstas todas as linhas para funcionarem em rede. Planejamento de 75. O que fez o Estado agora? Acabou com as redes. Criou um linhão, que é a continuação da linha 1 até a Barra da Tijuca. A linha 1 já vive saturada. Quando ela receber o impacto do trânsito que virá da Barra e de São Conrado, quando chegar na estação General Osório, ou até na Cardeal Arco Verde, ninguém mais conseguirá entrar no metrô porque já estará lotado. Fora a questão das ligações em Y, que vão dificultar a diminuição dos prazos entre composições. Quer dizer, mais uma vez fica demonstrado que o planejamento fica debaixo do tapete, em cima do fazejamento dos interesses momentâneos. Daí a necessidade da gente soerguer essa questão do planejamento urbano. E o plano diretor da região metropolitana passa a ser importantíssimo, principalmente se vier associado com um fundo de desenvolvimento da região metropolitana, para que as ações prioritárias possam ter uma bolsa de moeda, para que aqueles eventos aconteçam. Bolsas de moeda formada pela União, pelo Estado, pelos próprios municípios beneficiados e até mesmo através de contratos de empréstimos a nível nacional ou a nível internacional. Porque isso já houve aqui no Rio de Janeiro. Em 75, havia a Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, que era um órgão de planejamento da região metropolitana. Havia o Fundo Contábil da região metropolitana. E essa Fundrem orientava os municípios, ao mesmo tempo alocava recursos para os órgãos executores fazerem aqueles projetos metropolitanos prioritários. Isso precisa vir a acontecer novamente. Qual seria a situação ideal para o metrô aqui no município do Rio? Em termos da linha 1, né, era ele parar na General Osório. Tanto é que estão destruindo a General Osório para fazer outra General Osório. E o metrô para Barra derivasse, como é o planejamento inicial, da linha 4, que ligaria a linha 1 até a Barra da Tijuca, ou no Morro de São João, como era o projeto original, ou hoje até preferencialmente a partir do próprio Largo da Carioca, passando por Laranjeiro, Humaitá, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado e Jardim Oceânico. Mas não pode parar no Jardim Oceânico. Tem que ir até onde está hoje a Cidade da Música, onde vai estar o BRT, chamado Transcarioca, onde hoje chega o BRT chamado Transoeste. Porque senão vai ficar um buraco de comunicação entre o Transoeste e o Transcarioca, que estão lá na interseção da Avenida Ayrton Senna com a Avenida das Américas, até o Jardim Oceânico, que está aqui na Praça Evaldo Lódia. É um buraco de comunicação, de integração que não pode existir. O BRT supre momentaneamente essa demanda aqui da cidade do Rio, né? Mas pensando no futuro, é necessário expandir o metrô até lá? Sem dúvida nenhuma. O Transcarioca, por exemplo, que é um eixo transversal da cidade, que vai ligar a Barra da Tijuca, a Jacarepaguá, a Penha, a Madureira, etc., etc., ele já vai nascer no fim da sua vida útil, porque esse eixo já pede uma obra metroviária.
Você tem dúvidas que o metrô tem que sair do Jardim Oceânico e ir até a interseção da Alvorada com a Américas? Claro que não. É o trecho mais congestionado da Avenida das Américas, tem mais demanda. É o trecho que não tem nenhuma previsão dele chegar a curto prazo. Então, essas coisas têm que ser vistas de forma sistêmica, porque se a gente não olha o futuro, a gente não chega a lugar nenhum. A política de botar automóvel na rua, ela está sendo desastrosa. Olha só o contrassenso. Você dá redução de alíquota de IPI para automóvel. Você bota mais carro na rua, mas não investe em metrô de qualidade, em trem e em barcas. Aí o que acontece? A cidade para. Além disso, você pega o que já tem, como é o caso da Perimetral, e quer demolir. Aí você vai paralisar de vez, acabar com a mobilidade na região metropolitana. Não pode se ter, nos tempos atuais, onde que todo mundo discute sustentabilidade, ter sustentabilidade baseado em automóvel. Por exemplo, eu li uma matéria na cidade de São Paulo. O prejuízo anual dos congestionamentos chegam a 68 bilhões de reais por ano. Quer dizer, você perde em congestionamento em São Paulo, isto é, em horas desperdiçadas dos trabalhadores, em tempo de viagem, em queima de combustível, praticamente o orçamento do Estado do Rio de Janeiro anual. Então, e todo mundo, que em qualquer lugar que você vai, todo mundo está a reclamar dos congestionamentos e do sistema que não funciona. Está tudo colapsando e se insiste em fabricar automóvel, todos os incentivos fiscais aos automóveis. Mas a gente vê que essas políticas de incentivo aos automóveis são, em grande parte, para estimular a economia, né, do país. Só que falta combinar um pouco com esses grandes centros que já estão cheios de carro nas ruas? Eu acho que você pode estimular a economia de muitas e muitas formas. E não dando um tiro no pé. Você querendo botar na rua mais carro, quando esse sistema viário não tem capacidade de aguentar essa sobrecarga de automóveis. Então, isso, na verdade, não é estimular a economia, é você praticar uma grande deseconomia, porque é tudo aquilo que você imagine que vai crescer, você vai perder em seguida nos congestionamentos. Vou falar um pouco de transporte, saindo da cidade do Rio, indo para a região metropolitana, que é uma área muito importante aqui no estado do Rio. A gente já vive um certo caos no trânsito dessas cidades metropolitanas aqui em direção ao Rio. O metrô ou o trem seria uma forma de desafogar Itaboraí, São Gonçalo, todas essas áreas que estão sofrendo com esse problema? Olha, o projeto mais viável, não tem nenhum projeto que tenha a melhor relação benefício-custo nessa região metropolitana, qual seja transformar o trem em metrô de superfície. Nós temos 250 quilômetros de trilhos, todos eles assentados, com a via dominada, sem interferência. Então, botar composições com ar-condicionado, com intervalos curtos, preferencialmente de 6 minutos, com plataformas seguras, com a sinalização também dando segurança, com um transporte por trem que tenha rapidez, segurança e conforto, é o melhor projeto que existe, porque já tem o trilho. Mas isso não está acontecendo. Então, eu volto a dizer, se essa linguagem tivesse escrita com todas as letras no plano diretor e fosse um programa de Estado e não de governos, nós poderíamos ter alguma perspectiva. Mas não é o que acontece. E é claro, depois do trem, a solução também é o metrô. Transformar o trem em metrô em superfície é dar ao trem a mesma qualidade do metrô. E claro, para São Gonçalo e Itaboraí, é expandir o metrô para lá, pelo menos fazendo a ligação de Niterói a São Gonçalo, de São Gonçalo a Itaboraí. E também botar barca para São Gonçalo, botar barca para Magé. Por que isso não acontece?
A gente tem a concepção que o metrô normalmente passa por debaixo da terra aqui na cidade do Rio. Mas se a gente olhar para outros projetos de metrô em torno do mundo, a gente vê que existe muito metrô de superfície também. Seria uma solução mais barata, mais viável a implantação de um metrô de superfície nessas áreas de região metropolitana? Você não precisa olhar para o restante do mundo, né? Se você pegar o metrô da Triagem até a Pavuna, ele é um metrô de superfície, é a linha 2, e é tão bom quanto o da linha 1, ou tem tantos problemas quanto o da linha 1, né? Mas ele é um metrô de superfície. Não existe essa história que o metrô tem que ser subterrâneo, ele tem que ser uma via segregada, não pode cruzar com nada, até porque o seu trilho é um trilho, o terceiro trilho, como a gente chama, ele é todo eletrizado e qualquer cruzamento, evidentemente, tem problemas seríssimos, né? E para também ele ter a velocidade, ter a segurança, ter o conforto, ele não pode ter cruzamento. Agora, se vai ser segregado, pode ser subterrâneo, pode ser elevado, pode ser em superfície. Isso independe, né? Independe. Agora, rapidamente, que a gente já está esgotando o nosso tempo, na última semana teve um encontro na Secretaria de Planejamento, chamado Rio Metrópole, que falou sobre a infraestrutura do Estado, a infraestrutura aqui da cidade. O que foi discutido nesse encontro? Chegaram algumas soluções? Como é que foi isso? Esse tema a gente vai até aprofundar, né? Foi um seminário patrocinado pela Subsecretaria de Obras do Estado, com a presença forte do Banco Mundial, que vai financiar o edital de licitação que vai construir o plano diretor metropolitano. A súmula desse seminário foi tirar um termo de referência, isto é, quais serão as questões centrais da metrópole que deverão constar da licitação do plano diretor da região metropolitana. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio. A Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.